Bom, pessoal, então vamos lá. Vamos fazer o feedback da nossa avaliação semestral, última avaliação regular, né? E aí, bom, vocês sabem que as questões elas estão elas aparecem para vocês lá fora de ordem, né? E as alternativas também. Mas vocês acho que já têm acesso aí ao gabarito. Vamos ver aqui, afinal, o porquê de cada uma dessas questões. Então vamos lá. Questão 1 fala o seguinte: em relação aos conceitos de sistemas operacionais, podemos afirmar que A. O sistema operacional é o elemento funcional que permite a processos utilizarem recursos do sistema computacional físico de maneira coordenada e padronizada. Essa alternativa está correta ou não? E aí? É. Tá correto. Por quê? Justifique sua resposta. Que eu tô vendo a resposta ali embaixo. Por isso. Waka. Então vamos lá. O sistema operacional, então estou falando do SO, é o elemento funcional, ou seja, é algo que interage, que funciona, que permite a processos, então ele permite que os processos, que as aplicações, utilizem recursos do sistema computacional físico, não é isso? Então, o sistema operacional permite que os processos sejam utilizem os recursos de hardware, né? De maneira coordenada e padronizada. Então, eu tenho um padrão para seguir de funcionamento e eu tenho coordenação na execução. Não é isso? Então tá certo, não é isso? Vamos lá. B. Permite que tarefas sejam executadas concorrentemente, compartilhando recursos entre elas sem interferência coordenativa. Então é o seguinte, os sistemas operacionais permitem que tarefas sejam executadas concorrentemente? Sim. Eu tenho várias tarefas, eu tenho vários processos que são concorrentes, e eu tenho uma coordenação, né, entre esses processos. E aí, compartilhando recursos entre elas, entre essas tarefas, sem interferência coordenativa. Claro que não, eu tenho que ter alguma coisa, eu tenho um processo, que é o kernel, né, que é o núcleo do sistema operacional, que realiza essa interferência de coordenação entre as tarefas concorrentes. Tá? Ficou claro isso aqui? Sim? Não? Talvez? Pode ser que sim, pode ser que não. Atua como tradutor dos recursos de um sistema computacional, simplificando a visão de acesso a esses recursos. Então, o sistema operacional, ele traduz os recursos do hardware, né? Ele apresenta os recursos do hardware de maneira simplificada para o software, para as aplicações que estão sendo executadas lá. Então, essa aqui está correta. E D, limita o acesso dos processos aos recursos do sistema computacional de maneira hierarquizada. Então, eu tenho processos que eles funcionam em modo de supervisão e eu tenho processos que funcionam em modo de usuário, não é isso? Então, eu limito os processos, eu limito o acesso aos recursos de hardware daquela máquina, né, aos recursos do sistema computacional, de acordo com o tipo de processo. Então, a C e a D estão corretas. E a B está incorreta. Dúvidas? Dúvidas, choros e lamentações? E aí, pessoal? Não, o senhor falando parece claro, na hora lá não vem. Uma coisa que eu já falei para vocês, tem que procurar interpretar a questão, entendeu? Tem que separar ali, ó, o que o Gordo quer dizer aqui, entendeu? Vamos lá. Próxima questão.
A diferença entre um sistema multitarefa e um sistema multiprogramado é, Essa daí foi barbada. pelo amor de Deus, né? Multitarefa, Essa multitarefa e multiprogramação é a mesma coisa. Essa aí tá, até fiquei na dúvida ainda, que eu fiquei procurando, cadê a pegadinha? Né? Não, essa aí tava de boa. E assim, só está escrito barbaridade aqui, né? Então, todas as outras, se vocês lerem as outras três afirmações, elas são bizarras, tá? Assim, era justamente para vocês lerem e falarem assim, meu Deus do céu, quanta baboseira. Não tem nenhuma. A gente falou a respeito disso. Um sistema embarcado, como, por exemplo, o sistema operacional do rádio do seu carro, qual é a classificação? Ele é um sistema monousuário e monotarefa. Por quê? Por que ele é monousuário e monotarefa? O monousuário eu até entendi, que seria só um usuário por vez. Uhum. O monotarefa, na minha concepção, ele conseguiria fazer uma coisa a mais. Você acha mesmo que você consegue ouvir o CD, o Bluetooth e o rádio ao mesmo tempo? É que eu na minha cabeça era um daqueles computador de bordo, alguma coisa assim, na hora. Não, mas qualquer rádio, entendeu? Se não fosse, eu não me lembro quem foi que me perguntou, né? Foi o Nicolas. Que tipo de rádio? Cara, se não for o motorrádio do Fuscão do Vô, né? Qualquer rádio moderno, que eu digo, dos anos 90 para agora, qualquer rádio que a gente pegar de carro, ele tem um sistema operacional, ele tem um firmware ali. Pega aqueles CD players antigos, né? Ou aqueles toca-fitas eletrônicos, ele tem um firmware, ele tem um sistema operacional lá que ele sabe, quando você aperta ali AM, FM, rádio e não sei o quê, ele interpreta isso, não sendo um sistema mecânico, sendo um sistema digital. E assim, eu não tenho como ter vários usuários, entendeu? Porque você não faz login no rádio, né? E você só consegue usar uma única função, né? Você não consegue fazer multitarefa no rádio. Uma coisa, né? Rádio não é central multimídia. Central multimídia é um pouquinho diferente. Primeiro, porque ele é multitarefa, porque você consegue usar o navegador, né? Consegue usar o mapa lá, né? De navegação por satélite lá, do GPS, enquanto você ouve o rádio ou alguma outra coisa. Foi aí que eu errei. Foi por aí que eu pensei que fosse algo tipo assim. Rádio não é central multimídia. Central multimídia é outro bagulho louco. Foi por isso a pergunta que eu te mandei lá, porque Isso. eu pensei na ideia de eu consigo escutar música ou um rádio enquanto o rádio está me dando as coordenadas de um caminho, de uma rota. E daí tu até falou que era a partir dos anos 90, né? Daí tá bom, então eu vou excluir rádio muito velho. Uhum. E daí, só que daí eu incluí esses rádios novos, esses kits multimídias que tu tinha comentado. É que assim, ó, tem kit multimídia que não tem GPS, né? Ele é só uma central. A gente quer o melhor, né, senhor? A gente pensa sempre no melhor. Mas aí é central multimídia, é uma classe superior, não rádio. Mas se eu tivesse acertado essa, eu não tinha passado igual em todo o Trunks. Ia faltar mais duas aí, né? Vamos lá. Opa, o que é isso aqui? E pior que eu desmarquei na volta ainda, na hora de entregar. Eu mudei a resposta. Aí não, né? Vamos lá. Questão 4. São funções essenciais de um sistema operacional. Tratar a interrupção de hardware é função essencial? Sim. Criar e gerenciar tarefas e processos? Sim. Ele que administra tudo ali, a comunicação. Uhum. Controlar e escalonar processos? Basicamente a mesma coisa.
sincronizar e permitir comunicação interprocessos? Sim, sim. Tá? Gerenciar memória, Ok. gerenciar o sistema de arquivos, gerenciar e escalonar operações de entrada e saída e oferecer recursos de contabilização e segurança do sistema. Ok? Tem a única pegadinha aqui é que quer dizer, não é uma pegadinha porque eu falei, eu frisei aqui. São funções ligadas diretamente ao kernel do sistema operacional. Recurso de contabilização e segurança no sistema é indireto, tá? Por quê? Porque o kernel do sistema operacional, ele interpreta que existe conta de usuário ou conta de processo e os recursos de segurança. Só que não é ele quem gerencia diretamente. Faz parte do sistema operacional, mas o kernel, ele gerencia processo, tá? Então, a única coisa, o único detalhe era esse. A gente vai ver, tem lá acho que é no livro do Tannenbaum, ele fala a respeito disso, que sim, o kernel do sistema operacional, ele faz parte desse sistema de contas e recursos de segurança, mas o sistema operacional, ele tem processos para isso, tá? Então, o kernel, ele gerencia memória, sistema de arquivo, entrada e saída e interrupção. E processo. Tá? Dúvidas? Sim, não, talvez. Em nada sendo dito, prossigamos. A minha dúvida era... Não, a minha dúvida era justamente Foi no Pega Ratão ali que tu botou? Porque... Não foi, eu escrevi aqui, ó, diretamente, ó. Sim, Ainda sim. grifei aqui, diretamente. Não, é que eu tinha lido no livro. Oi? Eu não li essa frase ali, eu só li depois. Vamos lá. Em relação às alternativas, né? Controladores de dispositivos são processos executados pelo kernel em modo supervisor ou privilegiado. O que é controlador de dispositivo? O que é controlador de dispositivo? Hein? O que é um controlador de dispositivo, galera? Sistema operacional? O que é um controlador de dispositivo? O que é um controlador de dispositivo? Hein? Estão vendo o que é um controlador de dispositivo? Controlador de dispositivo é um driver. Tá? Driver ou controlador de dispositivo. O que é um driver ou um controlador de dispositivo? Para que serve esse cara? E aí? Vamos? Quando eu instalo um driver, para que serve?
A ninguém? Ninguém se arrisca? Para que serve um driver? Hein? Pessoal, um driver é aquele software que a gente instala, isso, para é isso aí, Thiago, para um determinado componente de hardware funcionar. Tá? Então, se eu uso uma placa de som, uma placa de vídeo, uma placa de rede, o sistema operacional, ele precisa, para ele conseguir conversar com aquele dispositivo, ele tem um pedaço de software, né, que faz o meio de campo, né, entre as chamadas de sistema e o hardware mesmo. Então, um controlador de dispositivo, ou o driver, né, quando a gente instala alguma coisa, ele é um processo executado pelo kernel em modo privilegiado. Lógico. Por quê? Porque ele interage em baixo nível com o hardware. Tá? Então, essa afirmação ela está correta. 2. A diferença entre o modo supervisor e modo kernel é que o modo supervisor, aí a pergunta é, o modo supervisor e modo kernel são coisas diferentes ou é a mesma coisa? Hein? A sessão espírita, né? Tem alguém aí? Vou pegar um copinho d'água, uma flor aqui, uma vela. Não, essa aí pra mim realmente tá difícil. Essa eu não sei, vou ter que rever isso aí. A gente viu que modo... Olha só, o modo kernel e modo supervisor é a mesma coisa. A gente falou isso em aula, né? Modo kernel, supervisor ou privilegiado. Quando eu falo que a diferença entre modo supervisor e modo kernel, qualquer coisa que eu fale que é diferente, tá errado. Porque eles são a mesma coisa. Então o resto da frase eu nem leio. Modo supervisor e modo kernel é a mesma coisa. Tá? Então a 2 está incorreta. 3. Um controlador de dispositivo, que é um driver, de alguma coisa de entrada e saída, pode ser executado em modo usuário. Sim, pode. Um driver ele pode ser utilizado, ele pode ser executado em modo usuário. 4. Um evento gerado por um processo, em modo usuário, pode solicitar acesso a uma dada região de memória de forma direta. Não. Por quê? Porque processo em modo usuário não pode fazer acesso direto à memória. Tá? Então, 2 e 4 estão incorretos. Tá? São incorretas as alternativas. Então, essa é a nossa resposta correta. 6. Qual tipo de estrutura de kernel mais adequada para um sistema embarcado de monitoramento vital? O que é um sistema embarcado de monitoramento vital? O que é um sistema embarcado de monitoramento vital? Seria algo para monitorar o coração, alguma coisa assim? Isso. Aqueles monitores que o pessoal usa no hospital, aquilo é um sistema de monitoramento vital. Tá? Qual é o tipo de sistema operacional ou de estrutura, né, de kernel mais adequada para um sistema desse? Tá? É um monolítico, por quê? Porque ele é simples e a manutenção, né, do sistema ela é simples e é robusta. Não é isso? A gente falou que o sistema monolítico ele é mais simples, né? Mas o microkernel ele é mais ele é mais flexível, né? Porque vocês lembram da diferença do sistema monolítico e um sistema de microkernel? Não. Cara. O sistema monolítico é aquele que eu tenho o kernel do sistema operacional e todos os drivers e todos os recursos num único bloco, né? Num bloco único, tá certo?
de código. Eu até posso ter chamadas, né, de recursos, mas eu não, o processo ele acaba sendo um só, tá? O microkernel, eu tenho um processo que ele é o orquestrador e eu tenho vários outros microprocessos, cada um gerenciando um negócio, tá? Isso a gente falou, que o microkernel ele é muito mais... Tanto é que o Linux ele é com kernel monolítico. Nós falamos isso. Mas não seria melhor o micro? Porque se parar uma parte só, o monolítico por um lado, sim, só que ele é um sistema muito complexo. Esse que é o problema. Quando a gente pega, por exemplo, um sistema desse de monitoramento, cara, ele é um sistema monotarefa e um sistema monousuário. Ele é um sistema embarcado que você ligou, ele está funcionando, entendeu? E ele só faz aquilo. O microkernel, ele, em termos de refinamento de código, né, o conceito é muito lindo, mas você implementar um sistema operacional com microkernel é um inferno. É um inferno. Entendeu? Porque o problema é que você tem um overhead de processamento, de coordenação, né, de intercomunicação entre os processos, né? Porque cada processo ele é isolado. Então, aquilo que conceitualmente parece muito bom vira um inferno. Tá? Então, assim, monolítico por permitir acesso direto à memória com baixo consumo de energia. Isso não tem nada a ver, né? E microkernel a gente viu que não é a solução. Né? Possibilita o gerenciamento de diversos sensores de forma desassociada? Sim, mas vira um inferno você fazer a coordenação entre eles. E outra, né, a partir do momento que eu tenho um overhead, eu tenho queda de desempenho. Se eu preciso processar a orquestração entre esses processos, aí eu estou perdendo tempo de processamento. Tá? Dúvidas? Sim, não, talvez. Pode ser que sim, pode ser que não. Não, eu marquei a 2 ali também, que nem o Leonardo, pela mesma justificativa. Mas na verdade é o contrário. Nós falamos quando a gente falou de kernel monolítico e microkernel, a gente comentou a respeito disso, não comentou? E o microkernel, ele é um problema, né? Tanto é que o projeto GNU, né, de onde surgiu o Linux, eles começaram desenvolvendo software livre, então tinha o Emacs, que era um editor de texto, né, tinha o GCC, que era o compilador C da Free Software Foundation, e aí, só que eles queriam um sistema operacional para que pudesse usar isso, né, porque esses softwares, eles estavam adequados, eles podiam ser usados com Unix, né, e aí o pessoal começou a tentar desenvolver um sistema operacional baseado em microkernel que fosse compatível com a plataforma POSIX, né, do Unix. E não conseguiram. Né? Foi um negócio assim que os caras bateram cabeça e era muito complexo. Né? E aí o Linus Torvalds lá fazia uma disciplina de sistema operacional com o Tannenbaum. O Tannenbaum era o professor dele e ele usou o Minix, né, que é um mini Unix, e resolveu escrever o próprio kernel dele. E foi aí que surgiu o Linux, né, que é o Unix é o tipo Unix do Linus Torvalds. E não era o que o pessoal que estava desenvolvendo a plataforma GNU, né, esperava, mas serviu. E aí o Linux ele tem um kernel monolítico, mas ele tem módulos, né? Ele é modular. Beleza? Questão 7. O projeto GNU foi um dos mais importantes para a disseminação do software livre. Primeiro, o projeto desenvolveu um editor de texto livre, depois compilador livre, e carecia de um kernel de sistema operacional que fosse livre. Olha lá, foi exatamente a justificativa da anterior, né? A gente falou disso.
Antes da adoção do kernel do Linux pelo projeto GNU, os membros da organização estavam tentando desenvolver um microkernel, porém enfrentava dificuldades porque o processo de depuração de erros em microkernel com os serviços é difícil e pouco eficiente. Tá? O microkernel era inovatível e muito simples. Inovativo até ele é, mas simples não. O microkernel era baseado em microkernel em sistemas baseados em Unix é ineficiente por causa da quantidade de processos concorrentes? Não, né? Não chega a isso. Não é bem por aí. O microkernel só é adequado para sistemas multiprocessados? Não, mentira. Tá? Tudo depende do tipo depende da finalidade. Tá? Dúvida a respeito desse aqui? Oito. Em um sistema multiprocessado, a alternância de processos só é possível porque há espaço na memória para... Como é que eu consigo alternar processo? Como é que a gente faz a alternância de processo? Vocês lembram disso? Tem alguém vivo aí? Essa aí eu achei a resposta, mas não lembro. Como assim? Eu achei no material. Tem no material isso aqui. No material essa eu achei. Que é informação de contexto, né? Lembra que um processo eu estou ali executando e quando eu vou alternar de um processo para outro, eu tenho que salvar as informações de contexto. Eu tenho que pegar em qual é o ponto que eu parei a execução, né? Qual é o ponto do contador de instrução que eu parei a execução daquele programa e o que eu tinha dentro dos registradores, não é isso? Aí eu tenho que jogar isso para a memória, dizer que isso aqui era do processo tal, e aí carregar o contexto do outro processo. Então, são as informações de contexto. O resto é blá, blá, blá. 9. A hierarquia de processos permite que um determinado processo crie novas instâncias alinhadas de si mesmo. São os processos filho. Então, a partir do momento que eu tenho um processo pai, eu posso criar processos filhos. Né? E esses filhos podem ter netos, bisnetos. Eu tenho uma estrutura hierarquizada. Né? A gente viu que um processo filho não pode encerrar o processo pai. O processo não pode encerrar um processo de nível mais baixo de forma abrupta. Um processo não pode encerrar um processo de nível mais baixo de forma abrupta. Não, ele finaliza, né? E nenhuma das anteriores. Não. Determinado, ele cria novas instâncias. Quem termina processo de forma abrupta é o kernel. Aí ele simplesmente mata processo. Né? Um processo filho ele não pode ser assassinado, ele pode ser encerrado. 10. Sistema multiprocessado pode gastar mais tempo com troca de contexto que executando processos? Sim ou não? Sim, sim. Sim. Trabalhando um para o outro, Isso. Dependendo do tipo de processo que eu tenho, que são processos simples, às vezes eu gasto computacionalmente mais caro eu fazer a transição. Né? Um processo bloqueado depende de um evento de interrupção necessariamente? Quando eu tenho um processo que está bloqueado, ele depende de um evento? Ele depende de um evento de interrupção? Sim, alguém botou ele suspenso lá, aguardando. Né? Ele está bloqueado. Aí ele está aguardando. Quando eu tenho uma interrupção, o orquestrador lá do kernel pega aquele processo e bota na fila de pronto, não é?
Lembram disso? Essa foi a nossa última ou penúltima aula, se eu não me engano. Foi a penúltima, né? Um processo, quando criado, entra direto na fila de execução do processador. Sim? Sim? Não? Por que ele não entra na fila do processador, já que vocês estão vendo que a resposta é falsa? É só acertei, mas não me lembro como é que eu cheguei nessa conclusão. Tem, na nossa penúltima aula, que fala de processos, estava lá. Eu crio um novo processo, ele fica em pronto. Pronto, ele entra então para a fila de execução, não é isso? Ele primeiro precisa estar em condição de ser executado, depois ele entra na fila de execução. Tá? E a última uma maneira de melhorar a eficiência de um sistema multitarefa é a utilização de filas de bloqueio múltiplas. Sim, porque para... vamos lá. Isso aqui nós falamos 2 vezes. Nós falamos na penúltima aula e nós falamos algo parecido com isso na primeira parte. Isso aí eu fiquei pensando naquele Do Unix. Isso, naquele que Isso. deu o exemplinho lá, que Isso. alguém colocando os outros na fila. Daí... Isso, exatamente. Então eu tenho filas de bloqueio múltiplas, né? O sistema ele acaba sendo mais eficiente porque ele consegue separar melhor o que qual é o tipo de bloqueio, né? E eu acho que essa é a última, né? Não, tem a 11ª aqui. Gerenciamento de memória. A memória virtual permite que os processos suspensos sejam enviados para a memória secundária, não é isso? O que é isso? O que isso aqui quer dizer? Lembra que a gente viu que eu vou fazendo paginação, não é isso? O processo que ele está suspenso, o que ele está... ele vai para a memória principal, né? Se ele está suspenso há muito tempo, eu jogo ele para o disco, eu jogo ele para a memória secundária, que é aquela memória virtual, né? É aquele pedacinho de disco que a gente usa para fazer swap. Então, quando o processo está suspenso, tanto é que assim, se eu for alternar para aquele processo, o tempo para alternar, ele é muito grande, né? Ele demora. Por quê? Porque eu tenho que acionar disco, preciso carregar tudo aquilo na minha memória primária, depois jogar para o cache para ele poder interagir com o processador. Processo suspenso permanece em cache até mudança de estado. Se ele foi suspenso, ele já vazou do cache. Processos em condições de execução possam aguardar enfileirados na memória secundária, chamada direto do processador. Não, totalmente errado. Processos zumbis possam ser adormecidos. Isso aqui está muito Guerra Mundial Z, né? E finalizamos a nossa revisão da avaliação. Vamos lá, hora do chororô. O que vocês têm a dizer aí? Manifestem-se. Não, sim, talvez, quem sabe? Não, na meu ver, a minha maior dificuldade foi com o tal do kernel ali e os micro coisas lá, que eu nem me lembro. Tem que assistir aquelas aulas de novo. As últimas 3 aulas lá, tava ocupadão, tava cabeça cheia, não prestei muita atenção. Uhum. Por que sem palavras, Thelma?
Bom, temos aí a nossa F agora Por que, Carlos Eduardo? Uhum. Bom, uma das coisas que eu recomendo é o seguinte, ó, a nossa AF ela vai ser no mesmo esquema, tá certo? Pois é. Agora, na correção da AF, vocês me dizerem isso fica complicado, né? Que tiveram dificuldade. O que não ficou claro para vocês? Putz, Suelen, a gente sabe que às vezes a gente tem que, quando marcou, segura na mão de Deus, entendeu? Se você revisar a questão. Bom, Carlos, aí assistiu a última. Se não assistiu a última aula, aí, essa foi uma aula bem completa. Foi bastante coisa na última. Mas por que, Thelmo? O que está pegando? Não, vamos lá, isso aqui não é simples, né? Mas o que a gente tem que trazer é o seguinte, a nossa compreensão de sistema operacional. Olha para isso e começa a fazer uma reflexão. Se vocês olharem, né, para a tela do computador de vocês, tem ali o navegador funcionando, tá, com um monte de aba. O navegador é um processo pai e cada abinha daquela ali é um processo filho. Beleza? Tá. Eu tenho aqui tem um monte de gráfico bonitinho ali, né, com menuzinho e tal, cada item daquilo ali é um processo, é um software diferente, tá? Esse bagulho todo, ele precisa de alguém que faça o meio de campo entre esses processos. Então eu tenho um processo paizão que chama-se kernel, é o núcleo do sistema operacional. Esse kernel aqui permite que todas essas aplicações, elas conversem com o hardware, conversem com o computador, através dos drivers. Então, se o navegador, a abinha do navegador ali, que tem o Meet rolando, tá certo? Ela consegue mandar pacotinhos, né, através da rede, é porque existe um conjunto de recursos que são oferecidos pelo sistema operacional que vão empilhando aqueles pacotinhos lá de rede, né, e jogam pelo cabo ou pelo ar, né, pela FIFI. Então, é isso que vocês têm que começar a olhar com outros olhos o que vocês estão usando, tá certo? Então, por exemplo, se eu apertar uma tecla, né, tô aqui no chat e apertei aqui, ó, 2 teclas, 3, tá? Só aqui teve um monte de interrupção. Por quê? Porque o teclado ele é um dispositivo de entrada, tá certo? E para eu realizar a entrada e saída, eu preciso de interrupção. Então, existe um processo que fica ali monitorando o teclado. Quando eu aperto O aqui, entre esse O ser apertado e aparecer ali na tela, nossa, tem um caminho enorme, né? Por quê? Porque o sistema operacional, ele identificou, tem um processo ali que identificou a interrupção do teclado, ele tratou essa interrupção, ele pegou, jogou esse item para memória, né? E o processo que estava em execução ali do navegador, ele pegou essa instrução na memória, que é de colocar um O ali, né, na telinha do chat, e fez apresentar para mim. Quando eu apertei o I, a mesma coisa. E quando eu apertei o Enter, o que ele fez? Ele pegou esse Oi, criou um pacotinho e jogou na rede
né? E todos vocês receberam ali no chat. Então, esse é o tipo de visão que vocês têm que desenvolver do sistema que vocês estão usando. Tá? Então, a gente está olhando assim no detalhe um conjunto um conjunto de coisas, né, seja de hardware, seja de software, que é bastante complexo. Né? E estamos tentando trazer de maneira simplificada. Mas, assim, tem estruturas, tem conceitos que precisa dar uma olhada a mais. Né? Eu recomendo que vocês deem uma buscadinha aí. Eu vou botar as notas lá no autoatendimento lá, tá? Lançar no diário ainda hoje. E normalmente o meu coração costuma ser assim, bem molenga, entendeu? Então, 0,1, 0,2, até 0,3 eu engulo. Tá? E aí, pessoal? Mais algo? Abram o coração aí. Se a média fosse 6, eu tinha salvação, então. Mas tudo não foi tão mal assim, Leonardo, foi? Foi. Eu queria saber quem é que tirou 6. Isso sim. Quem é que acertou todas. Queria esse de dupla para estudar até sexta-feira que vem. Telmo, assim, o livro do Stalins, né? O livro do Tannenbaum, e tem um livro do Stalins também, que são os 3 livros que são os principais da nossa, como é, da bibliografia, né? Da disciplina, né? Sim, Carlos, eu tô pensando, eu vou dar uma colher de chá, vou liberar a F um pouco antes para vocês aí. De repente eu libero ali mais pro meio da tarde. Isso, sim, senhor. Tá? Dá umas 5, 6 horas aí para vocês fazerem. Não, umas 6 ou 7. E, pessoal, se vocês tiverem dúvida, pô, eu sempre me coloquei à disposição ali. Chama no Telegram ali que às vezes eu posso demorar um pouquinho, mas eu respondo. Eu só, ultimamente, o resultado o final ou agora o da F, eu vou lançar tudo, pretendo fazer ainda hoje. Agora eu só tenho que dar uma ajeitada no gato aqui, e aí já vou sentar, vou lançar tudo lá no diário. E aí vocês vão saber oficialmente quem precisa fazer não, a da F, desculpa, entendi, tava falando da S. O resultado da F você sai na hora, né? Vocês já vão. Na hora não, né? Depois sai no dia seguinte. Então, 00:01 já vai estar disponível lá no aula. Beleza? Não, não. A F vai ser. A F, eu não me lembro, acho que são 10 ou 12 questões. Pensar no seu caso, Thelma. Pensar no seu caso. Quem tiver alguma dúvida, só me chamar lá, que eu juro que eu respondo. Mais alguma coisa, meu povo? Podemos encerrar por aqui? Vocês têm mais alguma coisa?
Não, pra mim tá tranquilo, Sandro. Tranquilo? A semana aí estudar Beleza. as aulas, já revi umas 3 aulas ali, já fiz umas anotações pra AF aí. Beleza. Qualquer dúvida, estou às ordens. Beleza? Então, vamos fechar aqui a nossa gravação.